indo o som. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu acho que o pessoal que está online não vai conseguir ouvir também. Tem que ouvir o som quem está online. Deixa eu perguntar aqui para as pessoas se elas estão ouvindo. Ah, tá. A Ana Cláudia está dizendo que o som está ótimo. Ok. Então, bom dia a todos. É com muito prazer que eu vou introduzir para esse Intramuros, sob a responsabilidade da Unidade do Desenvolvimento, a doutora Flávia Rezende Chinano, que terminou seu doutorado recentemente sobre a orientação da professora Ana Cláudia, e ela vai nos falar sobre os dados inéditos que ela obteve durante o seu curso de doutorado. Então, vou passar a palavra a ela para que possamos começar. Bom dia a todos, obrigada pela apresentação, Lu. Então, eu vou começar a minha aula sobre a caracterização clínica e genética da puberdade precoce central familiar. A puberdade é o processo de transição da infância para a idade adulta, na qual ocorrem importantes mudanças físicas, hormonais e psicossociais. A puberdade se inicia fisiologicamente a partir da reativação do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, que se encontra silenciado durante a infância. Essa reativação é marcada pelo aumento da secreção pulsátil de GNRH, que é secretada pelos neurônios GNRH e atua na hipófise, promovendo então a secreção de LH e FSH, que por sua vez atuarão nas gônadas, estimulando a síntese dos esteroides sexuais. A atividade dos neurônios GNRH ela é finamente regulada por fatores periféricos e hipotalâmicos, que podem ser excitatórios ou inibitórios, sendo que o principal fator estimulatório conhecido hoje é a quispeptina, que é produzida por dois diferentes grupos de neurônios hipotalâmicos. Os neurônios quispeptina, que se localizam dentro do núcleo anteroventral periventricular, dentro da área pré-óptica, e os neurônios chamados KNDy, que além da quispeptina, produzem também dinorfina e neuroquinina B, que vão atuar na autorregulação desse sistema, sendo que a dinorfina é inibitória e a neuroquinina B estimulatória. Esses neurônios são situados dentro do núcleo arqueado no hipotálamo médio basal. Além da quispeptina, temos também como importante fator estimulatório o glutamato, e a leptina é um fator periférico considerado permissivo que transmite ao hipotálamo as informações sobre a reserva de energia do corpo, atuando a nível dos neurônios KNDy. Entre os fatores inibitórios, temos como principais conhecidos o GABA e o MKRN3, que é um fator recentemente identificado, do qual eu vou falar mais posteriormente. A puberdade precoce central, ela é caracterizada pelo desenvolvimento prematuro dos caracteres sexuais, que significa telarca antes dos 8 anos nas meninas e aumento do volume testicular antes dos 9 anos nos meninos, que ocorre em decorrência da reativação prematura do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. E nós podemos comprovar a origem central dessa puberdade precoce através do aumento das concentrações do LH, tanto em sua dosagem basal, quanto sua dosagem 2 horas após o estímulo com o GNRH ou mesmo com o análogo do GNRH, sendo que os valores vão depender do teste utilizado e da metodologia do ensaio. A prevalência da puberdade precoce central ela é muito variável nos diferentes estudos que avaliaram diferentes populações. Mas o que nós notamos em todos os estudos é a grande predominância de meninas afetadas. E também a gente nota um aumento da prevalência com o tempo, que fica muito nítido quando nós avaliamos a mesma população em diferentes épocas, como, por exemplo, a população coreana ou mesmo a população dinamarquesa. O motivo desse aumento de prevalência ainda não está bem estabelecido, mas algumas hipóteses são o aumento da obesidade infantil, aumento do tempo de tela das crianças e até de fatores estressores das crianças. Mas nós também não podemos deixar de considerar alguns vieses, como aumento do diagnóstico da puberdade precoce central, por um aumento da procura ou do acesso aos serviços de saúde,
E também aumentos nas prescrições dos análogos de GNRH, pois muitas vezes a maioria desses estudos populacionais, eles são realizados com base nos CIDs utilizados para a liberação do tratamento com análogo de GNRH. Como nós sabemos que algumas vezes os análogos são usados para casos que são limítrofes e não necessariamente puberdade precoce central, nós temos que ter em mente que isso pode ser um viés. A puberdade precoce central, ela pode ser classificada de acordo com sua etiologia de diferentes maneiras, como, por exemplo, congênita ou adquirida, sendo que ambas são consideradas orgânicas quando são associadas a lesões no sistema nervoso central, ou não orgânicas quando não é identificada lesão no sistema nervoso central. Entre as causas adquiridas não orgânicas, nós temos como principais a exposição a desreguladores endócrinos, adoção internacional e exposição precoce a esteroides sexuais. Entre as congênitas não orgânicas, nós temos casos que são sindrômicos, que significa que, além do fenótipo da puberdade precoce, existem outros fenótipos associados, como fenótipos metabólicos ou do neurodesenvolvimento, por exemplo. E também temos as formas isoladas, no qual o único fenótipo é a puberdade precoce central. Em ambas essas formas podem ter causas genéticas e, quando são causadas pela mutação de um único gene, são chamadas monogênicas. Dentre as formas monogênicas, nós temos acometimentos individuais, que são esporádicos, apenas um indivíduo da família, ou quando ocorre mais de um indivíduo na família, é chamado familiar. Portanto, a puberdade precoce familiar, ela não está associada a lesões no sistema nervoso central. E, classicamente, para descartar essas lesões, é utilizada a ressonância de sistema nervoso central. Mas será que ela realmente é sempre necessária de ser realizada? Para responder essa pergunta, é importante nós avaliarmos a prevalência de PPC associada a lesões do sistema nervoso central. Nas meninas, ela é bem variável, mas em geral baixa. Alguns estudos não reportam nenhum caso e alguns estudos reportam até 24,3% dos casos. Já em meninos, a gente sabe que ela é mais alta, chegando até 74% dos casos, mas também alguns estudos reportam prevalências baixas, até 7%. E nas meninas menores que 6 anos, ela é mais alta do que as meninas em geral, chegando até 29%. Então, classicamente, a ressonância é indicada em todos os meninos com PPC e nas meninas menores de 6 anos. Para as meninas entre 6 e 8 anos, não existe consenso, tendo em vista a dificuldade da realização da ressonância em crianças, que precisa da sedação, dificuldades, às vezes, com custos, acessibilidade no sistema público de saúde, associado a essa prevalência baixa. Então, eu trago aqui essa reflexão de um editorial escrito pela Ana Canton e a doutora Ana Cláudia Latrônico, que foi publicado no JCM em 2021, em que elas questionam se não é hora da gente mudar o paradigma dessa rotina de ressonância. Então, elas ressaltam, né, que a gente precisa mudar a abordagem para conseguir suplantar as dificuldades dessa rotina de realização da ressonância. E que hoje, com a possibilidade de investigar causas genéticas da PPC, nós sabemos que pacientes com PPC por mutações na mCARN3 e DLK1 não têm lesões no sistema nervoso central. Então, elas propõem que, principalmente nos casos familiares, a gente poderia fazer um teste genético precedendo a ressonância. E nos casos em que esse teste for positivo, nós podemos evitar a ressonância. E essa é uma abordagem que já está sendo muito aceita. Então, entrando na PPC familiar em si, ela é caracterizada pela presença de um ou mais membros da família, que podem ser de primeiro, segundo ou terceiro grau, com uma história de desenvolvimento sexual precoce, comprovada ou com base no relato pelos familiares, ou de um tratamento para PPC na infância, ou, no caso de familiares do sexo feminino, uma menarca precoce, que é considerada menor ou igual a 9 ou 10 anos, dependendo, alguns autores utilizam 9, outros 10, e também essa história de menarca precoce é corroborada por uma estatura abaixo da esperada. Já nos familiares do sexo masculino, é uma história de início de sinais puberais, como idade em que começou a se barbear, mudança no timbre de voz ou estirão de crescimento antes de seus pares, corroborada por estatura abaixo da esperada, é considerada como um caso positivo. A PPC familiar ela pode ser classificada de acordo com o modo de transmissão, sendo materna, quando a mãe ou algum outro membro da família materna é afetado,
Paterna, quando o pai ou algum membro da família paterna é afetado. Indeterminado, quando apenas irmãos são afetados, não sendo possível determinar quem foi o responsável pela transmissão da herança. E materna e paterna, nós temos afetados nos dois lados da família. A PPC familiar começou a ser descrita na década de 80, e entre 1984 e 2004, nós tivemos relatos isolados de casos de PPC familiar na literatura. Até que em 2004, um importante estudo de De Vries e colaboradores identificaram a PPC familiar em uma corte de meninas israelenses em 27,5% dos casos. E avaliando os heredogramas dessas famílias, eles viram um padrão de herança autossômico dominante, com a penetrância incompleta sendo sexo dependente maior no sexo feminino. Além desse estudo de De Vries, tivemos também um outro estudo francês, mais recente, de 2021, que achou uma prevalência muito parecida de 25%. Ambos esses estudos avaliaram os diferentes modos de transmissão da herança, e nos dois, o modo de transmissão materna foi o mais prevalente. No ano passado, nós publicamos no JCM os resultados do meu projeto de doutorado, em que nós avaliamos a prevalência da PPC familiar em um grupo multiétnico, no qual foram avaliadas 586 crianças, sendo que a maioria eram do nosso serviço, mas seguido de um grande número de crianças provenientes da Espanha, de diferentes regiões da Espanha, que compõem o grupo Púberi, que é coordenado pelo Dr. Jesus Argenti, que é um importante colaborador. Essas 421 crianças, de 396 famílias, tinham PPC esporádica, 310 delas, e 111 de 86 famílias tinham PPC familiar, o que leva a uma prevalência de 26% das crianças com PPC familiar. E quando nós contamos a família, para não contar duas vezes a mesma família, que tem mais de uma criança afetada, foi uma prevalência de 22% das famílias, o que é muito parecido com a prevalência reportada nos estudos anteriores, e eu chamo a atenção aqui que o nosso critério para uma história familiar positiva foi mais restrito. No estudo de De Vries, ele utilizou para as familiares de sexo feminino uma menarca menor ou igual a 10 anos, no estudo francês foi utilizado uma menarca menor que 10, e no nosso estudo uma menarca menor ou igual a 9 anos. Então, além dessas 111 crianças, nós avaliamos também 165 crianças de múltiplas nacionalidades, provenientes de 122 famílias, todas com PPC familiar, e somamos essas crianças para avaliar o modo de transmissão da PPC. Então, no nosso estudo, a transmissão materna e paterna foram as mais prevalentes. Quando nós analisamos os heredogramas dessas famílias, nos chamou atenção também o maior número de familiares, de indivíduos do sexo feminino afetados, o que é condizente com os achados de De Vries, que propuseram até uma herança com penetrância incompleta maior no sexo feminino. Porém, nós temos que levar também em consideração que a puberdade precoce ela é mais difícil de se diagnosticar nos meninos. Portanto, pode haver um subdiagnóstico no sexo masculino que interfere nesses resultados. Além disso, nos chamou a atenção que tanto nas formas de transmissão materna quanto paterna, a maioria das famílias tinham duas gerações sabidamente afetadas. E de maneira interessante, naquelas casos índices com PPC de transmissão materna, a mãe era afetada em 66% dos casos. Já nos casos com transmissão paterna, o pai só era afetado em 22%. A apresentação clínico-laboratorial da PPC familiar é muito similar à da PPC idiopática, não existem grandes diferenças, e também muito similar entre as diferentes formas de transmissão que nós avaliamos no nosso estudo. A única característica que foi diferente no nosso estudo foi a idade de telarca, que foi menor nos pacientes com transmissão paterna do que naqueles com transmissão indeterminada. Já a resposta ao tratamento com análogo também foi muito similar entre os diferentes grupos e considerada adequada, com as meninas entrando em menarca em média aos 11 a 12 anos, em média após um ano, após a interrupção do tratamento, e a maioria delas atingindo a altura dentro da faixa-alvo em todos os tipos de transmissão. Já a caracterização genética da PPC familiar, nós sabemos, então, que existem algumas causas monogênicas já identificadas. A primeira causa monogênica identificada foram as mutações no gene MKRN3, mutações de perda de função nesse gene.
descritos pela primeira vez em 2013 pelo nosso grupo, juntamente com o grupo da doutora Ursula Kaiser e do Dr. Andrew Dauber, no quais foram descritas 5 famílias com mutação nesse gene. Em 2017, foi identificado um novo gene associado à PPC familiar, que é o gene DLK1, também com mutações de perda de função, e foi identificado também pelos mesmos grupos em uma família brasileira com diversos membros afetados. As mutações inativadoras do MKRN3 são hoje a causa mais prevalente da PPC monogênica, sendo que já foram descritas em mais de 150 pacientes de diversos países. Entre os casos familiares, elas podem chegar até 46% dos casos, dependendo da coorte estudada. O MKRN3 ele é localizado no cromossomo 15 e é um gene submetido a um imprinting materno, que é um silenciamento fisiológico do alelo materno, de forma que apenas o alelo paterno é expresso. Dessa forma, a herança só vai se manifestar, o fenótipo só vai se manifestar quando a mutação estiver no alelo paterno, o que faz com que a mutação, ou com que a PPC causada pela mutação no MKRN3 seja de transmissão exclusivamente paterna. E o que explica aqueles achados de que muitas vezes o pai dos casos índices não é afetado, pois se ele tiver herdado o gene mutado da sua mãe, ele não será afetado. A proteína do MKRN3 ela é composta por diversos anéis em dedos de zinco que são importantes para as suas funções tanto de ligação ao RNA mensageiro quanto ubiquitina ligase, o que confere a essa proteína uma função de ubiquitinação, que é um processo que, dentre outras funções, marca proteínas para degradação. Já o DLK1 é um gene localizado no cromossomo 14, também submetido ao mesmo mecanismo de imprinting materno e, portanto, também de transmissão exclusivamente paterna. As mutações nesse gene são mais raras, sendo que até o momento foram descritos 17 casos familiares em 8 famílias e um caso esporádico, sendo a maioria dos casos descritos pelo nosso grupo. A proteína do DLK1 ela é um ligante não canônico da via NOT, que tem uma função inibitória sobre essa via, de modo que, quando a proteína, então, se liga ao receptor NOT, são inibidos alguns processos de diferenciação, entre eles a diferenciação dos adipócitos, o que ajuda a explicar um achado muito importante nos pacientes com PPC causadas por mutações nesse gene, que é uma evolução metabólica desfavorável na vida adulta, como foi descrito pela doutora Larissa Gomes, em um artigo que propõe que o DLK1 é um novo link entre reprodução e metabolismo, uma vez que as pacientes com PPC com mutações nesse gene, elas têm uma maior prevalência de obesidade e sobrepeso, resistência à insulina ou diabetes tipo 2 e dislipidemia. No nosso estudo, nós avaliamos também a prevalência, então, de mutações nesses genes no grupo de crianças estudadas. E nós identificamos as mutações no MKRN3 em 22% das famílias testadas. Quando nós analisamos somente as famílias com transmissão paterna, correspondeu a 57% das famílias. Já o DLK1, foram identificadas mutações em 4% das famílias testadas e 10% das famílias com transmissão paterna. Devido, então, à grande importância do MKRN3 na puberdade precoce central, diversos estudos tentaram entender o seu papel na regulação puberal hipotalâmica. Dentre esses estudos que tiveram alguns resultados muito importantes, eu cito alguns estudos do grupo da doutora Ursula Kaiser, que identificaram que o MKRN3 seria um inibidor dos neurônios KNDy, diminuindo a transcrição e secreção da quispeptina e neuroquinina B. E também outros estudos realizados por um grupo chinês que identificou uma inibição da MKRN3 mais direta sobre os neurônios de NRH por mecanismos de ubiquitinação. Tanto, então, a ubiquitinação da proteína MBD3, que é uma proteína importante para a transcrição do GNRH, quanto também a ubiquitinação das proteínas ligadoras de poli-A, que são importantes para a estabilidade da tradução do GNRH. E esse papel inibitório do MKRN3, ele é corroborado pelos estudos de expressão hipotalâmica do MKRN3 em camundongos. Então, o grupo da doutora Ursula Kaiser
mostrou que tanto em camundongos machos quanto fêmeas, quando se analisava o núcleo arqueado, que é onde são encontrados os neurônios KNDy, e o núcleo anteroventral periventricular, onde são encontrados os neurônios quispepitina, ocorre uma diminuição da expressão do RNA mensageiro do mKRN3 ao longo do desenvolvimento, e essa redução ocorre antes do início da puberdade, que nos camundongos ocorre por volta dos 26 dias de vida. Já o DLK1, como ele regula a puberdade a nível hipotalâmico, ainda não está esclarecido. Por se tratar de um gene cuja mutação em perda de função leva à precocidade sexual, nós imaginamos que também ele seja de alguma forma inibitório sobre o eixo reprodutivo hipotalâmico. Porém, de que forma e a que nível atuaria essa inibição, nós ainda não sabemos. E o DLK1, ele tem algumas particularidades que foram vistas em estudos em animais. Como, por exemplo, os camundongos nocaute para DLK1, eles não entram na puberdade mais cedo do que os camundongos selvagens, mas eles entram na puberdade com um peso corpóreo menor, o que é muito relevante, tendo em vista que os camundongos com DLK1, eles têm uma deficiência de crescimento, então eles são muito menores, na época que eles vão entrar na puberdade, eles são muito menores, têm um peso corpóreo muito menor do que os camundongos sem a mutação. E nós sabemos que um peso corpóreo mínimo é necessário para o desenvolvimento da puberdade. E esses camundongos, então, apesar de baixo peso, eles conseguem entrar na puberdade na mesma idade que os camundongos sem mutação. O que corrobora para essa ligação, para que essa hipótese que o DLK1 é um link entre a reprodução e o metabolismo. A expressão hipotalâmica do DLK1 ao longo do desenvolvimento dos camundongos também é bem diferente do que ocorre com o mKRN3. Então, no DLK1, nós não vemos uma queda da expressão antes do início da puberdade. Esses dados que eu trago foram gerados durante o meu doutorado sanduíche no laboratório da doutora Ursula Kaiser. Então, nós vimos que tanto a expressão do RNA mensageiro quanto a expressão da proteína, tanto no hipotálamo médio basal, né, onde são situados os neurônios KNDy, quanto na área pré-óptica, onde estão situados os neurônios quispepitina, essa expressão tende a aumentar. E nós não sabemos explicar ainda por que isso acontece. Mas é importante a gente olhar também para o papel do DLK1 circulante. A proteína do DLK1, ela é composta por um domínio intracelular, transmembrana, e um domínio extracelular e também um sítio de clivagem. E quando ocorre essa clivagem, o domínio extracelular, que é solúvel, ele é liberado na circulação e pode ser dosado no soro. Pacientes com mutação no DLK1 de perda de função, elas não apresentam concentrações detectáveis de DLK1 no soro. Então, nós avaliamos, no meu doutorado sanduíche, como fica a expressão, a concentração do DLK1 circulante nos camundongos ao longo do desenvolvimento puberal. E ao contrário do que a gente viu que acontece com o RNA mensageiro no hipotálamo, com a expressão proteica no hipotálamo, na circulação periférica, as concentrações de DLK1 elas diminuem com a idade, tanto em machos quanto em fêmeas. Isso também foi verificado ao longo do desenvolvimento puberal das fêmeas, o que é também compatível com os achados do Carlos Serafim na sua tese de doutorado, que viu que a circulação, o DLK1 sérico circulante em meninos e meninas ao longo do desenvolvimento puberal, ele tem uma queda, que nos meninos ocorre entre o Tanner 2 e Tanner 5, e nas meninas entre Tanner 3 e Tanner 5. Então, resumindo, as causas genéticas da PPC familiar, até o momento identificadas, são as mutações inativadoras do mKRN3 e do DLK1, que ocorrem exclusivamente em famílias com PPC de transmissão paterna. No nosso estudo, juntas, elas corresponderam a 67% das famílias com transmissão paterna testadas. Porém, as causas genéticas da PPC familiar de transmissão materna indeterminada ou simultaneamente materna e paterna ainda não foram identificadas. Então, para tentar responder essa pergunta, no meu doutorado, nós realizamos estudo de diversas famílias com PPC familiar por sequenciamento paralelo em larga escala. E eu chamo a atenção que a maioria das famílias que entraram no estudo foram famílias com transmissão materna.
Porém, nós não encontramos variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas em novos genes nessas famílias estudadas. Nós encontramos algumas variantes raras, de significado indeterminado, com plausibilidade biológica, associação a marcos puberais e segregação nas famílias, em famílias com PPC de transmissão materna. Então, o primeiro gene em que nós encontramos essas variantes foi o gene TET2, que é um gene que é responsável pela desmetilação do DNA, está associado à idade de Menarche-Indias e ele é associado à regulação epigenética do gene RH com atividade reduzida pela ubiquitinação do mRNA-3. No gene BRWD1, nós também encontramos variantes. Ele é um gene que regula a transcrição e também é associado em indivíduos à idade de menarca e início da puberdade masculina. E o gene UGT2B4 é um gene que é responsável pela glucuronidação de andrógenos e é associado também à idade de menarca em populações específicas. Então, como mensagens finais, gostaria de deixar que a PPC familiar é prevalente e deve ser ativamente e rotineiramente investigada a fim de permitir diagnóstico e tratamento mais precoce dessa condição familiar. As causas monogênicas, elas devem ser consideradas no caso de PPC familiar, em especial as mutações inativadoras do mRNA-3, quando a transmissão for paterna, e mesmo naqueles casos em que nós não conseguimos identificar um membro familiar afetado, muitas vezes pode sim haver mutação do mRNA-3, né? Por esse caráter de carreadores assintomáticos. As mutações inativadoras do DLK1 devem ser sempre consideradas em casos familiares com transmissão paterna associados a alterações metabólicas. E as bases genéticas da PPC de transmissão materna ainda não foram elucidadas. A possibilidade de se tratar de uma herança oligogênica deve ser considerada. Muito obrigada a todos pela atenção. Gostaria de agradecer especialmente as professoras Ana Cláudia, Berenice e ao Dr. Vinícius, toda a nossa equipe da endocrinologia, LIN 42 e LIN 25, e aos nossos colaboradores externos, em especial a doutora Úrsula Kaiser e Dr. Jesus Argente. Obrigada. Oi, bom dia. Primeiro, para te cumprimentar, né? Que aula linda de ouvir.